Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Voltamos aqui, aula de biologia. Hoje está voltado já para o concurso de técnico e de auxiliar de necropsia, né, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E a gente vai ver, então, aula de anatomia e fisiologia. Decidi começar pelo sistema digestório, porque é o que mais é cobrado, né? A gente sempre fala que as vísceras, né, são o conteúdo mais cobrado na parte de anatomia e de fisiologia. Então, vamos logo começar daqui, que também é o mais complexo, é o mais completo de conteúdo que eu vou dar em relação aos outros, tá? Então, atenção aí, que a gente começa aqui e depois vai para os outros, devagarzinho, beleza? Então, bora lá. Para entender primeiro como é que a gente estuda anatomia e fisiologia do corpo, a gente tem que entender os níveis de organização, tá? E aqui é o básico, eu vou só passar por cima, porque esse aqui não é o nosso foco de hoje. A gente começa sempre pelos níveis de organização do menor para o mais complexo, né? Do menos complexo para o mais complexo. Ou seja, do átomo para o indivíduo ou para o organismo completo, né? O átomo, então, a gente tem diversos conjuntos de átomos no nosso corpo, né? Formando moléculas. E os átomos são o quê? Os átomos é o que forma a matéria, né? É o que a gente chama de menor parte da matéria. Sabemos que não é a menor, né? Tem menores do que o átomo, mas popularmente a gente fala que é a menor parte da matéria. Então, a gente tem átomos de carbono, átomos de hidrogênio, né? Átomos de oxigênio, átomos de nitrogênio. Todos esses átomos vão se juntando, formando moléculas, tá? As moléculas, elas são cadeias de átomos, né? São partes mais complexas que se juntam, diferentes moléculas, formando os organoides ou as organelas, né? Então, a gente tem dentro da célula diversas organelas. Organela com função de respiração, organela com função de digestão celular, organela com função de produção de proteína, né? Produção de enzima, diversas formas que a gente encontrar aí, dependendo da célula que a gente estiver observando, tá? Então, tem molécula, por exemplo, organela, por exemplo, de armazenamento de lipídio, de gordura. Tem aonde? Na barriga, né? Por isso que a gente está cheio de gordurinha na barriga. Enfim, as organelas, elas se juntam formando as células. Então, células nada mais são do que um complexo lotado de organelas dentro dela, que tem uma função em específico. Tá? As células do cérebro, por exemplo, são os neurônios. Opa, passei sem querer. As células do cérebro, por exemplo, são os neurônios, têm função de sinapse, né? Enviar sinais elétricos, né, para o nosso corpo. Esses sinais, esses impulsos elétricos, eles que fazem a gente fazer movimentos, né, que a gente faz. Então, se eu quero pegar alguma coisa, houve um sinal que saiu dos meus neurônios, que foi passando por todos os meus nervos até chegar nos meus dedos. Então, células são especializadas num tipo de função. As células que são lotadas de ribossomos, por exemplo, que são um tipo de organela, são células que têm como função produção de proteína, né? Porque o ribossomo ele produz o aminoácido. Então, o aminoácido é a parte principal da proteína. São várias palavrinhas diferentes, mas a gente vai vendo com calma. Das células, eu tenho uma junção de células que formam, então, um tecido, tá? Então, o tecido, por exemplo, do meu corpo aqui, o epitélio, que é a minha pele, ele é formado por células do tecido epitelial, formando o tecido, que é aquilo que a gente tem, bem visível. E também tem outros tecidos internos, né? Das nossas vísceras, dos órgãos que compõem o nosso corpo. Quando eu junto vários tecidos diferentes, na verdade, quando eu junto tecidos iguais, semelhantes, eu formo um órgão, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o intestino grosso e o intestino delgado. Os dois são compostos de tecido liso, tá? De musculatura lisa. Então, o tecido ele vai formar esse órgão. Os órgãos em junção formam um sistema. Então, se eu tenho os órgãos do sistema digestório, né, que eu tenho, a gente vai ver agora daqui a pouquinho, eu formo esse sistema digestório. Vários órgãos diferentes que têm, no final, a mesma função, que é digerir o alimento. Depois que eu tenho a junção de sistemas, eu formo um organismo vivo. Então, gente, nada mais é do que a cadeia de organização do que forma nós, seres humanos, tá? E aí a gente tem diversos órgãos no nosso corpo que formam diversos sistemas diferentes. A gente tem o sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, reprodutor, né? Tem o nervoso, linfático, diversos sistemas que a gente vai estudar um a um, parte anatômica e fisiológica, ou seja, anatomia é como é formado, qual é o formato daquele órgão ou daqueles órgãos que compõem o sistema, onde está localizado, qual que é o tecido que forma aquele órgão, qual musculatura,
qual o peso, formato. Anatomia é a gente pegar um órgão específico e destrinchar tudo sobre ele. E a fisiologia nada mais é do que falar sobre como esse órgão funciona no nosso corpo, tá? Então, a gente vai falar hoje da anatomia e fisiologia do sistema digestório, beleza? Sistema digestório, onde que tá? O primeiro aqui. A gente vai falar de todos eles no decorrer das aulas. Hoje a gente começa ali, beleza? Então, só para vocês terem aí uma ideia da quantidade de sistemas que a gente tem no nosso corpo, e todos eles interagem uns com os outros, formando, então, o nosso organismo funcional. Então, beleza, bora lá. Sistema digestório. A função do sistema digestório é retirar e absorver os nutrientes dos alimentos e assimilá-los, ou seja, eliminar o resto, né? Então, a gente vai pegar um alimento, absorve o que tem de bom ali de nutriente e elimina o que a gente não precisa, tá bom? A digestão humana conta com as seguintes regiões do corpo: a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é dividido em 3 partes, duodeno, jejum e ilho, intestino grosso e ânus. É muito interessante a gente observar, gente, que desde a boca até o ânus, a gente está falando da mesma estrutura. Como assim a mesma estrutura? A mesma estrutura básica, tá? Que é formada por 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e adventícia, tá? É o mesmo tecido que forma do início ao fim. É como se o sistema digestório fosse um tubo que se inicia na boca e termina no ânus, beleza? A camada muscular presente na parede do tubo digestório é responsável pela movimentação do alimento no seu interior. O que a gente chama desse... Qual que é o nome que a gente dá para essa movimentação do alimento desde que a gente passa pelo esôfago até chegar lá embaixo no ânus? A gente chama esse movimento de movimento peristáltico, e é importante que você saiba esse nome. O movimento peristáltico é o movimento em que o músculo desse canal digestório, desse tubo digestório, ele vai se contraindo, empurrando o alimento, tá bom? Não é só a gravidade que faz o alimento descer, não. O corpo ajuda nesse movimento muscular, que a gente chama de peristáltico, ou peristaltismo. Então, aqui vamos ilustrar para ficar mais fácil da gente visualizar, né? O sistema digestório ele é composto por todos esses elementos aqui, que estão denominados, começando pela boca e finalizando no ânus, tá, gente? Então, a comida, ela entra aqui na boca, tem contato com a língua, com os dentes, desce pelo esôfago, entra em contato com o estômago, que vai começar essa digestão também. Na verdade, a digestão já começou na boca, né? Vai continuar essa digestão. Do estômago, o alimento vem para o duodeno, que já é parte do intestino grosso, do intestino delgado, desculpa. No intestino delgado, ele vai caminhar por todas essas vísceras, caminhar até o intestino grosso e ir em direção ao reto, né? Que é o último pedacinho do intestino grosso. E aí, do reto, ele vai direto para o ânus e acabou a digestão. E todas essas partes em volta aqui que eu não falei são as glândulas anexas, tá? Não são órgãos, são glândulas. Qual que é a diferença entre as glândulas e os órgãos? As glândulas, pessoal, os órgãos, eles fazem a digestão em si, tá? Eles fazem parte aqui da digestão. E as glândulas? As glândulas, elas são produtoras de hormônios ou enzimas que são necessárias para a digestão. Então, é como se as glândulas participassem da digestão, dando todo o subsídio necessário para aquela digestão acontecer. Então, o estômago fala assim, não, vamos pensar aqui direitinho. O intestino fala assim, eu preciso de tal enzima para quebrar aqui essa molécula, não estou conseguindo. O que o pâncreas faz? Ele manda, entendeu? O que o fígado faz? Ele quebra as toxinas. Bebi muito no final de semana. Não é o seu estômago, não é o seu intestino que vai quebrar sozinho esse tanto de molécula aí de álcool que você botou para dentro. Quem vai ajudar nessa digestão é o fígado, que ele ajuda na desintoxicação do organismo. Então, as glândulas anexas, elas têm essa função, né, de promover o que os órgãos precisam para a digestão. O anexo é o tubo digestório, né? Então a gente tem aqui as glândulas salivares, que são as parótidas, sublinguais e submandibulares, ou seja, são 3 tipos de glândulas que produzem saliva, e a saliva ela não é só para umedecer o alimento, tá? Ela também tem enzimas digestivas, né? Essas enzimas, elas já vão ajudar a quebrar os aminoácidos, tá? Os aminoácidos, tô louca, os amidos. Carboidrato a gente quebra na boca. Aminoácido é só no estômago, mas calma que a gente vai falar disso.
Então, a saliva já começa aqui a quebrar, né, o amido, ele começa ali a quebrar o carboidrato dentro da sua boca. A saliva ela não tem só função de umedecer o alimento. Além de umedecer o alimento, ela quebra as moléculas de carboidrato. Além de quebrar as moléculas de carboidrato, ela também tem muitos agentes que bloqueiam a entrada de bactérias patógenas, tá? Então, é como se ela tivesse ali já um veneninho para matar a bactéria. Passa tudo? Mata tudo? Não, passa alguma coisa. Mas ela já ajuda nessa ação bactericida que ela tem, a saliva. O pâncreas, que também é uma glândula anexa, né? A diferença do pâncreas para os outros é que ele é uma glândula mista. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele produz tanto hormônios para a corrente sanguínea, quanto para subsídio para a digestão dos alimentos, né? Então, ele vai produzir hormônios e enzimas. E o fígado, que a gente falou agora, mas vai falar melhor daqui a pouquinho, que também é uma glândula anexa que a gente acha que é órgão, né? Ah, fazer o transplante do fígado, acho que é um órgão. Não, é uma glândula anexa também, que está aí auxiliando a digestão do alimento. Então, a gente fecha com essa imagem legal aqui, só para entender mais ou menos a estrutura anatômica do sistema digestório, né? Começando pela boca, terminando no ânus. Sempre é importante a gente perceber que o sistema digestório, pessoal, ele está aqui compactozinho, mas ele começa lá da boca. A gente esquece da boca, esquece dos dentes. Não pode. Tá? E outra coisa, eu tô com dor de barriga. Tô com dor de barriga. A gente sabe muito bem, através do estudo da anatomia do corpo, identificar aonde está o estômago, aonde está o intestino. Então, você sabe identificar se é uma dor de estômago ou se é uma dor abdominal intestinal, né? Então, é importante a gente ter essa diferença aqui, essa visão da anatômica do nosso sistema digestório. Então, vamos começar da digestão. De onde que ela começa? Como eu já falei 25 vezes, né, nessa aula, que não tem nem 10 minutos, a digestão começa pela boca. Gente, o alimento nem entrou na boca, a digestão já começou. Ai, como assim? Como assim? Pensa, você está lá no churrasco. Você nem começou a comer, você só chegou no churrasco. E está aquele cheiro da carne maravilhoso chegando nos seus narinas. Nesse momento, você já começa a salivar, não é? Começou a salivar, a barriga já começa a ter aquele movimentinho, fala assim, nossa, eu tô com fome, eu tô doida para comer esse churrasco. E aí, nesse momento em que você tem contato com o cheiro do churrasco, que você enxerga aquela carne que você gosta, ou se você é vegetariano, que você vê aquele pãozinho de alho gostoso, delicioso, você sente o cheirinho dele, o seu corpo, olha, só de pensar, eu já estou aqui salivando, o seu corpo, ele já começa a se preparar para a digestão, tá? Então, a digestão, gente, ela já começa até antes da gente botar o alimento na boca. Aí, nesse momento, a gente já começa a produzir mais saliva, porque a gente sabe que vai receber o alimento. O seu estômago já começa a produzir, né, o suco gástrico para quebrar esse alimento que vai chegar. Então, aí, a gente coloca o alimento na boca. Os lábios auxiliam na tomada do alimento. No interior da boca, os dentes e a língua preparam o alimento para a digestão. E aí a gente vai começar a digestão na boca com dois processos digestivos, que é o mecânico e o químico. No mecânico, a gente disse que a gente vai triturar e misturar o alimento, né? Então, os dentes fazem essa função aí de triturar o alimento, e a língua faz a função de misturar o alimento. A língua auxilia nessa movimentação. Enquanto o processo digestivo químico, ele acontece através das enzimas, que eu falei para vocês agora, né? Que estão presentes na saliva. E essas enzimas já começam a quebrar as partículas, né, as moléculas de carboidrato. Então, a mastigação tritura o alimento, misturando a saliva, facilitando a ação das enzimas, e a língua empurra o alimento em direção ao fundo da garganta, beleza? Chegando ao fundo da garganta, a gente vai encontrar a faringe e o esôfago, mas vamos continuar aqui na boca primeiro. Né? Como a boca é a porta de entrada do tubo digestório, ela já começa, então, a se preparar, né, para a digestão. A gente vai ver em vários momentos aqui da aula que eu vou falar sempre do pH. Por quê? O pH, ele vai me mostrar se a boca ou se aquele ambiente que eu estou falando no sistema digestório, ele está mais ácido ou mais básico. A gente sabe que o pH, quanto menor, ele é mais ácido, quanto mais alto, ele é mais básico. Então, o pH neutro, já que a escala vai de 0 a 14, o neutro é o 7, que é o meio da escala, tá? Então, a boca ela tem o pH neutro. E a gente vai perceber também, é importante lembrar,
que o pH ele está sempre relacionado com as enzimas que estão ali naquele espaço. O que são as enzimas, né? Enzimas são um tipo de proteína que quebra as partículas, que ajuda na digestão das partículas, tá? Então, sempre que a gente falar de enzima, a gente vai estar falando de quebra de partícula, quebra de molécula. Eu vou quebrar, por exemplo, vamos falar de uma coisa que é sempre falada, que é famosa, lactose, né? Lactose é o quê? É uma proteína do leite. Aí tem gente que é intolerante à lactose. Por que é intolerante à lactose? Porque não consegue quebrar as moléculas do leite, né? Essa proteína. Porque não produz a lactase. A lactase é a enzima que quebra a lactose. Ou produz muito pouco, por exemplo. Aí você tem que tomar um remedinho, né, da lactase para você colocar essa enzima para dentro de você e ajudar você na digestão do leite, porque senão fica inchado, passa mal, né? Essa pessoa aí da intolerância à lactose. Então, lembrando que a enzima está sempre relacionada com o pH. Se o pH é neutro, por que ele é neutro? Porque aquele ali é o ideal para a ação das enzimas que estão na boca, tá? Que são as enzimas que vão trabalhar na quebra dos carboidratos. Então, o alimento ele vai se transformar em bolo alimentar no momento em que ele entra na boca e é misturado ali a saliva e triturado. A gente não chama mais de alimento, a gente chama de bolo alimentar. A digestão ela vai acontecer de forma mecânica, como eu disse, né? E química. Beleza? E aí depois a gente vai entender que cada dente ele tem uma função dentro do nosso sistema digestório, né? A gente tem caninos, molares, pré-molares e incisivos. Então, a gente tem função de corte, de trituração, né? E aí, aqui no dente, a gente vai ver que também existem diversas camadas, né? Que compõem essa parte da nossa digestão na boca. A gente não vai precisar aprofundar nisso, não se preocupem, tá? Mas é só para realmente ilustrar, beleza? Aí, além da boca e dos dentes, eu tenho a língua, que está ligada diretamente ao paladar, né? Que é a ensalivação, tato e deglutição. Lembra daquela coisa que a gente sempre estuda na escola, né? Que a boca, que a língua, ela tem diferentes lugares para sentir diferentes sabores? A gente sente o sabor doce na ponta da língua, o ácido nas laterais, o salgado mais atrás e o amargo lá na base da língua. Isso realmente acontece. E quem que faz esse sabor ser identificado em diferentes lugares? As papilas gustativas, tá, gente? Papilas gustativas são essas pequenas glândulas que a gente tem aqui na língua que ajudam no paladar mesmo, né? Da gente sentir os sabores diferentes. Por que eu estou falando também do tato? Porque com a língua a gente consegue sentir muito bem. Pensa que às vezes a gente comeu alguma coisa que prendeu no dente, a gente sabe exatamente onde está quando a gente coloca a língua. Mas na hora de buscar com a mão ou com o fio dental, a gente não acha de jeito nenhum, né? Então a língua ela tem um tato extremamente agustado, ela consegue perceber muito bem onde ela toca. E deglutição, porque ela realmente ajuda na hora de engolir o alimento, né? Ela coloca o alimento para dentro. As glândulas salivares produzem a saliva, que é muito importante na formação do muco. O que é um muco, pessoal? É a lubrificação da boca. É o que mantém a boca úmida da forma como a gente precisa. Imagina se a boca fosse seca, esturricada, como é que ia ser difícil da gente engolir, né? Ia machucar todo o trato digestório, porque o tecido é liso e o tecido a musculatura aqui da nossa garganta, né, do esôfago, todo o trato digestório é lisa, então é uma musculatura sensível. A gente precisa que ela seja bem lubrificada para que não haja nenhum machucado nesse processo, né? Que não seja ferida. E além do muco ajudar na lubrificação, ela também ajuda, né, essa saliva, ajuda na proteção de agentes patógenos, como eu falei para vocês. O que são agentes patógenos? São aqueles que causam doença, vírus e bactérias, tá? E na produção da enzima amilase salivar. A enzima amilase salivar, ela também é chamada de pitialina, ela quebra o amido em maltose. Isso aqui nada mais é do que o carboidrato sendo quebrado, o pãozinho que a gente come aqui sendo quebrado, tá? Em menores moléculas, para ajudar na digestão e na absorção dos nutrientes do nosso corpo. Lembrando que a gente quebra os alimentos aqui, as moléculas, em menores partículas, para que nosso corpo consiga absorver aquele nutriente que tem no alimento. E aí vai para o sangue e distribui para o resto do corpo inteiro.
Nesse momento, como eu já falei, a gente vai chamar então a comida de bolo alimentar, porque ela já está em processo de digestão. Os sais presentes na saliva neutralizam as substâncias ácidas e mantêm a boca num pH levemente ácido, ideal para a ação da pitialina. Como eu falei para vocês, o pH sempre tem relação com a enzima que está atuando naquele momento. Então, por que o pH está 6,7, 7 entre ácido e neutro? Porque a pitialina precisa dele assim, para fazer a digestão do amido em maltose, ok? Deglutição, o que é a deglutição? É engolir o alimento. Passou para a garganta aqui, né, para o nosso esôfago. O alimento se transformou em bolo alimentar, né? É empurrado pela língua até o fundo da faringe. O que é a faringe? É as costas aqui, ó, da boca. Quando a gente abre a boca e vê lá no fundo da garganta, que a gente está vendo as amígdalas, a gente vê uma parede rosadinha, essa é a faringe. A faringe é um canal que liga o nosso sistema respiratório com o nosso sistema digestório. Olha aqui a cavidade nasal, ela se abre aqui, né, começa pelas narinas, ela abre nesse espaço enorme e se comunica aqui com a garganta. Essa comunicação é feita através desse canalzinho aqui pequeno, que se chama faringe. Então, já viu falar que está comendo uma comida muito rápida, a comida fica presa, parece que está presa aqui dentro do nariz? Ficou presa aqui, ó, subiu, entendeu? Tem gente que faz umas coisas nojentas, quer passar o macarrão do nariz para a boca. Existe esse canal de ligação, pessoal. Realmente existe. Não é para passar macarrão, né? Mas ele está aí. A comida desceu, encontrou a faringe, desceu para o esôfago. Tá vendo que aqui tem dois canais diferentes, separados por uma cartilagenzinha aqui, que é a glote? O que são esses dois canais? Aqui eu tenho a laringe e aqui eu tenho o esôfago. A laringe, ela vai para as vias respiratórias, vai para o pulmão. E o esôfago, ele vai para o estômago. Então, é muito importante a gente comer com calma, porque existe um movimento de fechar a glote, né, a epiglote aqui. Ela se fecha, ela tampa esse caminho aqui, para que o alimento passe apenas para o esôfago e não entre na laringe. O que acontece quando a gente engasga? Comeu rápido demais, o alimento entrou nas vias respiratórias. Tampa a passagem de ar, né, que é perigosíssimo. A gente tem que tirar aquele alimento dali, porque senão a gente fica asfixiado. A gente pode até chegar a morrer, né? Beleza? Então, durante a deglutição do bolo alimentar, é encaminhado ao esôfago, né? Esse bolo alimentar, ele entra numa ação de mecanismo reflexo para fechar a laringe. Qual que é esse mecanismo reflexo de fechar a laringe? É a epiglote fechando, tá bom? Então, essa portinha aqui se fecha e faz com que o alimento passe apenas pelo esôfago, ok? Então, observando aí de uma forma mais nítida, né? O bolo alimentar é essa bolota verde, está descendo. E aí, quando ela desce, o esfíncter superior do esôfago é fechado, tá? Nesse momento, antes de entrar em contato com a faringe, ele está fechado. Quando ele desceu, entrou em contato com a faringe, esse esfíncter superior do esôfago se abre. Olha só, abriu, aqui está fechadinho. Ele vem para cá e abre, entra em contato com a epiglote, e aí a epiglote se fecha junto com esse esfíncter do esôfago, faz uma portinha aqui, e o alimento passa só por fora, passa só pelo esôfago, não entra nas vias respiratórias. O corpo é muito inteligente, gente. Na verdade, isso aí é um negócio da seleção natural. Se não fosse assim, morria todo mundo na hora de comer, né? Então, continuando, o alimento desceu pela faringe e entrou no esôfago. O que é o esôfago? É um tubo que vai ligar a faringe, né, a boca ali, todo mundo, no início do sistema digestório, até o estômago. E é realmente um tubo, gente. O alimento vai demorar mais ou menos de 5 a 10 segundos para descer esse tubo. Ele vai descer com a ajuda dos movimentos peristálticos, que são os movimentos musculares que vão contraindo o esôfago e descendo o alimento até o estômago. Tá? Então, o esôfago é esse tubo musculoso que liga a faringe ao estômago, localizado entre os dois pulmões, atrás do coração e atravessa o diafragma. O que é o diafragma? Ele é um músculo, né, que contrai o pulmão e relaxa para que aconteça a respiração. A gente vai ver isso melhor na aula de sistema respiratório. Então, o esôfago tem mais ou menos 25 centímetros, né? E
como eu falei, realiza esses movimentos peristálticos importantíssimos. Gente, é muito importante saber o que é movimento peristáltico, tá? Porque ele faz parte de todo o sistema digestório. Não é só aqui no esôfago. Lá no intestino também tem bastante. E aí a gente chegou no príncipe desse sistema digestório, que é o estômago, pessoal. É o príncipe porque o rei ou rainha, né, é o intestino. A gente vai entender melhorzinho por quê daqui a pouco. Mas o estômago, pessoal, ele é um órgão extremamente importante, porque ele faz a digestão das proteínas, né? A sua principal função aqui é fazer essa digestão das proteínas. Faz digestão de outras coisas também? Faz também. Mas a proteína aqui, para mim, é o mais importante. Então, ele é esse órgão muscular oco. Por que oco? Porque realmente ele por dentro ele fica apenas com suco gástrico, aguardando o alimento chegar, tá? Ele fica localizado no lado esquerdo superior do abdômen, um pouquinho embaixo das costelas. E o pH dele, olha a diferença já, é aproximadamente 2. É um pH super ácido. Então, enquanto na boca a gente encontrava o pH neutro, levemente ácido, entre 6,7 a 7, a gente encontra aqui um pH super ácido 2. Por quê? Porque as enzimas presentes no estômago, elas agem, elas funcionam em pH ácido. É assim sempre que funciona. Guarda essa informação, é muito importante. As 3 primeiras partes do estômago são a cárdia, que é essa válvula, esse esfíncter que abre e fecha, recebendo comida dentro do estômago. O esôfago ele se liga aqui, né, na cárdia. O fundo, que é a parte de cima do estômago, né, essa parte aqui, essa curvinha, essa cabeça. E o corpo, que é todo o corpo do estômago, que a gente chama de estômago proximal. Então, essas 3 primeiras partes. E as 2 partes inferiores do estômago são o antro e o piloro, tá? Então, o que acontece no antro, que é essa partezinha, barriguinha de baixo aqui? Ele é misturado com suco gástrico, alimento, e no piloro ele é enviado para o intestino delgado, né? Pelo duodeno, que já é o intestino duodeno, já é a primeira parte do intestino delgado, tá? Então, o estômago acabou aqui. Isso aqui já é intestino delgado. Então, o que é importante saber aqui? 2 coisas importantes. Os 2 esfíncteres que existem no estômago. O que é o esfíncter? Esfíncter é a partezinha da musculatura que abre e fecha, tá? É como se fosse um porteiro. Então, existem 2 esfíncteres aqui no estômago, né? Eu tenho a cárdia e o piloro. O piloro, ele já vai ajudar o alimento a ir para o intestino, ele vai empurrando para o intestino, enquanto o esôfago ele se fecha no momento da digestão. O esôfago, ó, a cárdia se fecha no momento da digestão para o alimento não voltar. Quando a pessoa tem refluxo, que fica sentindo aquela queimação, que o alimento volta, é porque não tem esse bloqueio, né? Tá tudo aberto, ele vai tranquilamente. Tá bom? Então, essa aqui é a carinha do estômago. Bora para o próximo. O que acontece no estômago, né? No estômago, o bolo alimentar é misturado com a secreção estomacal, que é o quê? O suco gástrico, pessoal. E o suco gástrico, ele é básico ou ele é ácido? Se o pH do estômago é 2, a gente pode ter certeza que esse suco gástrico aqui é acidez pura, tá? Por que ele é acidez pura? Porque ele é rico em ácido clorídrico, que é aquela coisa maravilhosa da acidez, e enzimas que a gente chama de pepsina e renina. A pepsina e a renina, elas funcionam muito bem junto com o ácido clorídrico, porque é o ácido clorídrico que configura o pH baixo, 2, né? pH ácido. Então, quais são as secreções que são feitas no estômago? Né? Na parede do estômago são produzidas as células mucosa, que são o muco, né, a proteção do estômago, porque imagina, você tem lá um órgão de musculatura lisa, tá? Oco, super sensível. E aí dentro dele tem um ácido. O que acontece quando o ácido entra em contato com a nossa pele? Corrói, né? Por que não corrói o estômago? Porque o estômago ele é lotado de muco, que faz essa proteção. É como se tivesse uma cápsula protetora dentro dele. Ah, professora, mas eu tive úlcera e aí teve corroeu o meu estômago. Então, porque você está com um probleminha ali já na saúde do seu estômago que não está equilibrado. Então, não tem essa proteção tão bem estimulada, tá? Mas em pessoas saudáveis que não têm gastrite ou úlcera, existe aqui um muco, uma proteção que atua muito bem. As células parietais, né, que são as células que produzem o ácido clorídrico, elas também fazem essa secreção no estômago, e as células principais que a gente chama de, que
que são as enzimas digestivas, né? A gente sempre chama as células que produzem as enzimas de células principais, tá? E quais são essas enzimas? A pepsina, como eu disse aqui, e a renina. A pepsina, ela digere proteínas, ela digere os aminoácidos em peptídeos, por isso pepsina. Peptídeos são pequenas partezinhas, digere as proteínas em peptídeos, que são pequenas partes que formam as proteínas. E a renina vai coagular, eita, difícil, né? Coagular as proteínas do leite, que permanecem mais tempo no estômago. Então, a renina ela é uma proteína muito relacionada com o leite. Sendo uma proteína muito relacionada com o leite, a gente vai entender que ela existe mais em crianças e bebês, tá? Por quê? Porque, gente, se a gente fosse pensar no que é lógico, assim, né? A partir dos 2, 3 anos, não era mais para a gente consumir leite. Inclusive, a gente consome leite de vaca. Então, o nosso corpo está preparado para lidar com o que é relacionado ao nosso corpo. O bebê ele para de mamar ali pelos 2, 3 anos, né? Mais ou menos assim, até antes, né? Então, essa proteína ela tem mais presente em bebezinhos e crianças, que ainda consomem leite materno, tá? Depois ela vai diminuindo no adulto. Ainda existe? Existe, mas num número muito pequeno em relação às crianças. E por que ela coagula as proteínas do leite? Para que a digestão aconteça mais lenta, de forma mais lenta e mais completa. Então, ela vai conseguir tirar mais nutrientes do leite, tá? Essas são as enzimas digestivas, além do ácido clorídrico, que torna o conteúdo estomacal fortemente ácido e contribui para a destruição de micro-organismos. O legal dele é que é isso, né? Já começou a digestão na boca com destruição de micro-organismos lá pela saliva, e aí chega no estômago, tem mais um ácido fortíssimo para matar mais micro-organismos, amolecer os alimentos e fornecer as condições de acidez ideais para a ação da pepsina. Então, o ácido clorídrico prepara o alimento para a pepsina quebrar o alimento, tá bom? E aí, a gente tem essa visão aqui interna do estômago, ele é cheio de dobras, né, por dentro dele. Essas dobrinhas facilitam a absorção dos nutrientes, tá? E é legal a gente entender aqui que a anatomia por dentro do estômago, né, eu acho interessante a gente observar. Enfim, vamos lá. O alimento ele pode permanecer no estômago por até 4 horas ou mais, dependendo do que a gente come. Se a comida é muito pesada, ela pode ficar mais do que 4 horas até. Por isso que às vezes a gente come e fica empanturrado, com aquela sensação de que a comida está parada ali e não desce. Dependendo do que a gente come, fica parada ali mesmo, por 4 horas. O bolo alimentar vai se transformar nesse momento em quimo, tá? Então, entrou em contato com o suco gástrico, ficou super ácido aquele bolo alimentar, né? Porque antes ele estava neutro, agora ele está muito ácido. A gente não chama mais de bolo alimentar, a gente chama de quimo, que é uma massa acidificada e semilíquida, beleza? Assim que a digestão estomacal vai se completando, o piloro, o que é o piloro? É o esfíncter aqui que manda, aqui já é intestino, ó. O estômago até aqui só. Aqui já é intestino, duodeno é intestino. Então, o esfíncter pilórico, ou piloro, se relaxa, ele abre, e a comida passa entrando no intestino delgado, tá? Então, aqui, 2 esfíncteres importantes, já mostrei, vou mostrar de novo. O esfíncter cárdio, da cárdica, né? E o pilórico, ok? São os 2 lugares de entrada e saída do alimento do estômago, tá? É isso. Aqui essas pregas vão sempre auxiliar na absorção do alimento. E aí chegamos no maravilhoso rei desse sistema inteiro, que é o intestino delgado. Por quê? Porque é aqui que a magia acontece, pessoal. Os nutrientes, a maior parte dos nutrientes vai ser absorvido no intestino. Por isso é importante a gente ter a saúde do intestino sempre em dia. É aqui que a gente sabe que a gente está ficando nutrido, né? Bem, formando retirando as vitaminas do nosso alimento. É aqui que acontece. Então, o que é o intestino delgado? O intestino delgado é um tubo com mais ou menos 6 metros de comprimento, que fica todo socadinho aqui dentro do intestino grosso, todo tortinho. Vocês sabem, vocês já viram uma foto de intestino, né? Vocês estão vendo agora outra. Então, desses 6 metros de comprimento, 4 centímetros de diâmetro, né? Então, ou seja, ele é mais ou menos assim de diâmetro, ele é dividido em 3 porções, onde o duodeno é a primeira porção, que tem aproximadamente 25 centímetros, o jejum é a segunda porção, que tem 5 metros,
E o ilho é a última porção, e terceira, né, e última ali, de 1,5 metro de comprimento, ok? A superfície interna do intestino delgado apresenta inúmeros dobramentos maiores e milhões de pequenas dobras chamadas de vilosidades. Então, se a gente já achou que ali no estômago tinham pregas, muitas dobrinhas aqui, no intestino isso aqui é multiplicado por 1.000.000, é uma coisa, uma loucura. Então, o que a gente chama essas dobrinhas de vilosidades, as dobrinhas que tem ali no tecido. Só que, além das dobrinhas que tem no tecido, tem dobrinhas nas células que formam o tecido, que a gente vai chamar de microvilosidades. São milhões, bilhões e bilhares de dobrinhas que acontecem. E para que tem tanta dobrinha no intestino? Para ajudar na absorção do alimento, tá? Dos nutrientes. Então, a gente tem aqui um tubo do intestino delgado, né? Pensa que ele é formado de um tubo que vai se contorcendo, né? A gente fez um corte aqui, está vendo por dentro. A gente tem várias camadas musculares, né? Mucosa, submucosa, camada muscular e a serosa, que formam esse tubo. E aqui dentro a gente tem as dobras, né? As preguinhas do intestino delgado. Só que nas dobras a gente tem outras dobras. É uma loucura isso aqui. Então, letra A, a gente tem aqui o corte. Na letra B, a gente já vai ver com exatidão aqui o tecido, né? Aproximado. A gente aproxima o tecido, a gente vai ver as células. Aqui tem o corte ainda das velocidades, aqui são as dobras, que a gente chama de velocidades. E aí as células das velocidades também têm microvelocidades. Então, é realmente para absorver bastante o alimento. O alimento passa aqui, gente, pensa que essas velocidades e microvelocidades são como se fossem dedos. Tá? Se minha mão não tivesse nenhum dedo, ia ser mais fácil ou mais difícil eu agarrar alguma coisa? Muito mais difícil, né? Eu teria que usar as duas mãos e fazer assim. Com os dedos eu consigo segurar as coisas. Bastante coisa, inclusive. Então, pensa com bilhões de dedos. Quantas coisas eu consigo segurar? Então, o alimento passa e as microvelocidades e velocidades vão agarrando os nutrientes aqui e levando para dentro da célula para que as células absorvam esses nutrientes e mandem para a corrente sanguínea para a gente ficar bem nutrido. Super legal, né? Eu acho, pelo menos, super legal. E aí, no intestino delgado, então, a gente também tem produção de enzimas, tá? Então, é enzima para todo lado. Todo órgão faz enzima. Na verdade, assim, né? Ele não faz, ele secreta, ele bota para fora. A gente vai ver daqui a pouquinho. O suco entérico, né? Que é esse suco intestinal. Ele é uma secreção rica em enzimas digestivas, produzida por milhares de pequenas glândulas na mucosa intestinal, tá? Então, a mucosa nada mais é do que a pele interna aqui, ó. Essa parte interna do tecido. Então, quais são os componentes das enzimas digestivas do suco entérico? Maltase, peptidase, nuclease e enteroquinase. O que é questão de nome ase? É interessante a gente perceber que toda enzima tem terminação ase. Sempre termina com ase, 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 ase. Amilase, triptogênio não tem, né? É o diferentão. Mas lipase, nuclease, são enzimas que têm essa terminação. Isso aqui é como se fosse uma regrinha, tá, gente? É um padrão que a gente segue. Espera aí, só um instantinho. E aí, essas são as enzimas do suco entérico. Maltase, maltase, lactase, sacarase quebrando carboidratos, tá? Vai transformar em maltose, vai quebrar maltose, vai quebrar lactose, vai quebrar a sacarose, que são os açúcares, né? Carboidratos são açúcares. Peptidase, que vai quebrar os peptídeos em aminoácidos, que são menores partes das proteínas, a parte fundamental. Nuclease, que vai quebrar os ácidos nucleicos, né, as bases, né, que formam aí nosso DNA. E a enteroquinase, que ativa o triptogênio e digere proteínas. Essa aqui já é a parte de digestão de proteína propriamente dita. Então, o nosso suco entérico ele vai quebrar o quê? Carboidrato, proteína, ácido nucleico. É isso que vai ser digerido, mais digerido ainda, né, no nosso intestino delgado. Porque já começou a ser digerido lá na boca. E o suco pancreático é um suco produzido pelo pâncreas, como o próprio nome já diz, que também age lá no intestino delgado. É uma solução alcalina, ou seja, ela já é básica, né, alcalina básica ali, não é ácida mais, aquosa, que contém bicarbonato de sódio. Como é que eu sei que contém bicarbonato de sódio? Só pelo nome alcalina, tá?
E o bicarbonato de sódio ele tem um papel importantíssimo nesse suco pancreático aqui dentro do intestino. Se no estômago a gente precisa do quimo, né, daquele alimento ali muito ácido, no intestino delgado a gente já precisa do alimento básico para que as enzimas funcionem bem ali dentro e quebrem bem os alimentos. Então o pH do quimo, gente, ele vai de 2 para 8. Tá? Por quê? Porque na hora que ele entra em contato com o intestino delgado, o bicarbonato come solto ali no quimo e sobe o pH dele para 8, e aí ele fica básico, fica ótimo para a ação das enzimas do suco intestinal e do pancreático, tá? Então, essas enzimas todas funcionam muito bem no pH 8, por isso a gente joga bicarbonato no quimo. E aí a gente vai ter a amilase no suco pancreático, a amilase pancreática digerindo mais ainda os açúcares, triptogênio digerindo ainda mais os peptídeos, a quimotripsina digerindo ainda mais os peptídeos, tudo isso aqui é a proteína, parte da proteína. Lipase, quebrando aqui os lipídios, que é a gordura, a gente vai ver pela primeira vez a quebra de gordura, acontece no intestino delgado. Nuclease quebrando o ácido nucleico e o bicarbonato com essa função maravilhosa de elevar o pH para que as enzimas funcionem. Então, o que é importante aqui? Que a digestão das proteínas teve o início no estômago, lembra? Na boca a gente digeriu carboidrato, no intestino a gente digeriu proteína. E aí onde que termina a digestão da proteína? No duodeno, no intestino delgado, né? Pela ação da tripsina e da quimotripsina pancreática. Preciso decorar esses nomes? Capaz assim, que depois de um tempo estudando você lembre do que é e tal, mas não é, uau, precisa decorar. Mas de estudar você vai lembrar quem são, tá bom? Mas o importante é entender que a digestão da proteína começa... Isso você tem que saber. A digestão na boca é o quê? Da carboidrato. A digestão no estômago é o quê? De proteína. E a proteína vai terminar de ser digerida no intestino delgado. Ela começa no estômago e termina no intestino delgado, tá? E aí no intestino delgado, além de proteína, a gente vai digerir lipídio, a gente vai digerir ácido nucleico, a gente vai digerir açúcar, que é carboidrato, tá bom? É importante saber o que é digerido e aonde é digerido. E aí, entendendo, então, como é que acontece a digestão, a gente tem que entender como é que acontece a regulação dos hormônios na digestão intestinal. Dá um instantinho que eu vou beber uma água. Estou falando demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que o pâncreas, né, que a gente acabou de falar, inclusive, do suco pancreático, ele é uma glândula mista, que ele produz também hormônios, né? Então, como é que funciona a regulação dos hormônios na digestão intestinal, dentro do nosso intestino? Vou sair da tela para vocês lerem, fazer o print, né? O quimoácido estimula determinadas células da parede duodenal, ou seja, né? O que é o quimoácido? O alimento que ele foi digerido no suco gástrico no estômago, ele está super ácido, pH 2, lembra? Ele vai estimular que as células da parede do duodeno, o que é o duodeno? A primeira porção do intestino delgado, primeira partezinha. Então, ele vai ter um estímulo ali da parede do duodeno para liberar na corrente sanguínea o hormônio secretina. Esse hormônio secretina, o que ele vai fazer? Atingir o pâncreas, que é a nossa glândula mista, estimulando que o pâncreas libere bicarbonato de sódio. Então, tudo se liga, gente. O quimoácido está lá no estômago, né? E aí começou a chegar no intestino delgado. E aí chegou no intestino delgado super ácido. Ele não gosta, o intestino delgado não gosta de ácido, ele gosta de coisa básica alcalina. Então, na hora que o ácido chegou no intestino, o sangue entende aquilo ali e começa a produzir secretina. Secretina, muito hormônio secretina, que vai chegar lá no pâncreas pelo sangue, né? O sangue ele nada mais é do que um carregador de informações ali, de nutrientes. E o pâncreas vai falar: epa, tá precisando de bicarbonato, vou liberar bicarbonato. E libera bicarbonato no duodeno, tá? E o bicarbonato vai atuar como um neutralizador da acidez do quimo. Então, o quimo chega ácido no intestino, o bicarbonato quebra essa acidez, tornando ele, então, alcalino, tá? Que é o ideal, como eu falei para vocês, para que as enzimas funcionem, né, ali no intestino. O quimo ainda vai estimular o quê? O intestino a liberar o sangue, no sangue, quer dizer,
O hormônio estrogastrona. O que é isso? Que nome é esse, pelo amor de Deus? Esse hormônio, pessoal, tem como função diminuir o movimento peristáltico estomacal. Mas para que eu vou querer diminuir o movimento peristáltico do estômago? Lembra o que é o movimento peristáltico? Aquela forma dos músculos, né, do sistema digestório empurrarem o alimento para baixo. Quando a gente come muita gordura, um alimento muito gorduroso, né? Onde que a gordura é digerida? Os lipídios são digeridos no intestino delgado. Já viu isso agorinha? Então, o meu alimento está muito gorduroso. Você acha que a digestão dele vai ser mais lenta ou mais rápida? É mais rápido digerir um alface ou um bacon? O que você acha? Um bacon, né? Muito gorduroso. Então, quando chega no intestino esse alimento, quando chega no estômago ali esse alimento, quer dizer, lá no intestino, estou confuso. Quando chega no intestino esse alimento, o sangue vai liberar já o hormônio da enterogastrona, que vai dizer assim, para os movimentos no estômago. Lembra, o estômago está em cima e o intestino está embaixo. Porque o bacon chegou no intestino, eu preciso de mais tempo para digerir o bacon. Se você mandar mais alimento do estômago para cá, vai dar problema. Eu não vou dar conta, vai ficar lotado. Então, o corpo é inteligente demais, 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 demais. E aí, o que ele faz? Ele para a movimentação do estômago, fica todo mundo paradinho, aquele momento que depois que você come a feijoada, você fica lá igual uma jiboia, parada 35 horas, esperando a digestão do seu alimento acontecer, porque o estômago está trabalhando, quebrando as moléculas de gordura que você comeu com calma, e o movimento peristáltico do estômago diminuiu para que o intestino trabalhe tranquilamente e em paz. A aguinha aqui? Então vamos continuar. É isso aqui mais ou menos que acontece com os hormônios na digestão do intestino, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, isso aqui, gente, é a título de curiosidade, não precisa decorar, tá? Então, no estômago vai ser produzida a gastrina, né? Ali na produção do suco gástrico, para quebrar as proteínas. Chegou comida no estômago, leva gastrina. E aí, o que acontece depois? Quando o alimento chega aqui no duodeno, chegou aqui, a gente tem a ação da colecistoquinina, tá? Que vai ajudar ali na inibição, na estimulação dos movimentos peristálticos. E a secretina que eu acabei de falar para vocês também, que atua na liberação de carbonato de sódio para alcalinizar o alimento químico que já está superácido. Isso aqui, gente, é só para a gente entender que tudo é uma reação em cadeia. Uma coisa acontece para liberar outra, uma coisa acontece para liberar outra. Preciso decorar isso aqui? Claro que não. Título de curiosidade. Isso aqui já é muito, muito intenso, assim. Não entra tanto nessa prova, tá? Então, beleza. Aí a gente chegou na primeira glândula anexa que a gente tem aqui nesse sistema digestório. Essa glândula anexa, que é o pâncreas, né? Essa coisa linda aqui, amarelinha, é uma glândula de mais ou menos 15 centímetros que tem um formato triangular. Achatadinha, ela fica numa alça que faz entre o duodeno e o estômago, encaixadinha no estômago. Então, pensa que o estômago está aqui, ó, nesse espaço em branco. Ela encaixa embaixo do estômago, muito bem ali, porque ela age tanto aqui nesses órgãos, no intestino, né, no estômago, ela vai agindo ali junto com todos eles. Ela precisa estar anexa, por isso ela está nessa posição. Além de ter a função exócrina na produção do suco pancreático, ela também tem uma função endócrina, por isso que a gente chama de glândula mista. O que é a função exócrina, pessoal? Quando eu falo exócrina, é que está colocando para fora. Ela produz o suco pancreático que vai ser jogado para fora do pâncreas, né? Vai atingir lá o intestino delgado. E além disso, ela tem a função endócrina. Ela produz hormônios que são jogados no sangue, né, na corrente sanguínea, que são a insulina e o glucagon. A gente vai saber muito bem da insulina e do glucagon para quem tem diabetes, né? A insulina vai armazenar a glicose no fígado em forma de glicogênio e o glucagon quebra o glicogênio e envia para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, a pessoa comeu muito açúcar, né? Um alimento muito doce, ou muito carboidrato, muito macarrão, né, que também é açúcar, muita lasanha. Então, ela está cheia de açúcar, de carboidrato no sangue.
Voltamos, né? Então, o que acontece aqui? Gente, a insulina e o glucagon. Não sei se vocês escutaram essa parte, vou repetir. A insulina é um hormônio que atua no armazenamento, né, da glicose no fígado. Então, ela pega a glicose lá que está correndo na corrente sanguínea, depois que você comeu muito açúcar, muita massa, né, pão, pega esse açúcar e armazena no fígado em forma de glicogênio, tá? Então, o glicogênio fica lá no fígado caso a gente precise dessa energia, porque o açúcar é energia, viu? E o glucagon faz o quê? Quando a gente está com baixa de glicogênio e glicose no sangue, ou seja, sua pressão caiu, tem muito tempo que você não come, você está lá desanimado. O que ele faz? Porque a gente precisa dessa energia para a célula acontecer, para a energia da célula ali acontecer, a gente precisa disso aqui no sangue, tem que estar bombando. Então, ele quebra esse glicogênio em glicose e envia para a corrente sanguínea. Então, um trabalha com o outro, tá? E esses hormônios são produzidos no pâncreas. É importante a gente saber disso, beleza? Então, tá aqui o pâncreas com essa função incrível, que é endócrina e exócrina. Aqui a gente tem o fígado, tá? Que também é outra glândula anexa, a gente vai falar dela agora, em seguida. A vesícula biliar, que trabalha aí com a bilis, né? A gente vai ver com calma todo mundo. Quem são as glândulas secretoras do pâncreas? Secretor é aquele que bota para fora. Então, que secreta as enzimas digestivas, o suco pancreático. Dentro do suco pancreático, então, né? O suco pancreático, quer dizer, ele é secretado por duas células. Os ácidos e as ilhotas de Langerhans. Tá? Ou ilhotas pancreáticas também são chamadas. Os ácidos secretam as enzimas digestivas. A gente tem aqui, os ácidos são essas célulazinhas que formam esses dutos, que vão sendo enviados para dutos maiores até chegar no duto pancreático. E as ilhotas, elas secretam a insulina e o glucagon, os hormônios que a gente precisa, tá? Então, lembrando, ácido vai secretar enzima e ilhota secreta hormônio. Enzima, hormônio, ok? As outras a gente não precisa não estudar nesse momento. E o fígado? Quem que é o fígado? O que ele faz? O fígado é mais uma glândula anexa, tá? Responsável aí pela produção pela quebra, quer dizer, das toxinas do nosso corpo, tá? É a maior glândula do nosso corpo, gente. Ela pesa mais ou menos 1,5 kg, tá? Tem cor marrom avermelhada, textura macia e fica localizada do lado direito superior do abdômen, sob as últimas costelas. Então, ela fica. Se o estômago está aqui do lado esquerdo, ele está bem do ladinho do lado direito, tá? Agarradinho aqui no estômago. O estômago devia estar aqui desenhado para a gente visualizar melhor, né? Essa imagem aí não ajudou. Enfim, continuando, né? O tecido que forma o fígado a gente chama de tecido hepático. E esse tecido hepático é formado por hepatócitos. O que são os hepatócitos? São as células do fígado, tá? As células produtoras do fígado. Então, hepático e hepatócito. Ah, me lembra hepatite, sim, porque hepatite acontece, né? Uma doença que ela fere o quê? O fígado, tá? Irrigado a partir da veia porta hepática e da artéria hepática, ou seja, chega sangue, né? Pela veia porta hepática, na verdade, pela artéria hepática e sai pela veia, beleza? É por onde que chega ali os nutrientes. A veia vai trazer os nutrientes e a artéria vai trazer o quê? O oxigênio que ele precisa. Então, todo nutriente que o fígado precisa vai chegar pela veia porta hepática e todo o oxigênio que precisa, porque as células precisam de oxigênio, né, gente? Vai chegar no sangue da artéria hepática. Entre os lóbulos situam-se os dutos hepáticos biliares, né? Que coletam a bile produzida pelos hepatócitos e conduzem até a vesícula, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, no meio dos lobos, tem dois lobos, né? Esse lobo maior e o lobo menor, ou lóbulo. E aí, no meio, a gente vai ter esse duto hepático, tá vendo? Esse verdinho aqui. E a vesícula biliar. O que a vesícula biliar vai produzir? A bile, tá? Que vai ser enviada, então, pelo duto biliar até o duodeno. E aí é importante a gente saber que quem produz a bile são os hepatócitos, né? As células do fígado, ok?
Então, passando. E aí, o que o fígado tem que fazer, né? Ele vai secretar a bile, que é esse líquido que emulsifica as gorduras ingeridas. Então, quando eu falei que a gente come feijoada e ela vai ser digerida lá no intestino, quem que vai ajudar a quebrar, emulsificar, na verdade, que é transformar a gordura em como se fosse pequenas bolotinhas, assim, né? Facilitar a digestão da gordura é o suco, né? Que vem da bile. Facilitando, então, a secreção da lipase, que é essa enzima que vai quebrar o lipídio em moléculas menores, tá? Remover as moléculas de glicose do sangue. Então, o que o fígado faz? Ele tira a glicose do sangue, reúne todas elas e forma o glicogênio, tá? E aí vai armazenar esse glicogênio. Além disso, ele armazena o ferro e vitaminas nas suas células ali, hepáticas. Sintetiza a ureia, ou seja, o que é a ureia? Né? A ureia é produto ali que vai formar a urina. Então, o fígado ele tem essa função de sintetizar e degradar as toxinas, né? Então, quando ele degrada as toxinas, na verdade, ele vai sintetizar os produtos que vão para o sangue ali ser eliminados na excreção. Quando a gente estudar o sistema excretor, vocês vão ver melhorzinho. Mas então, ele vai sintetizar a ureia, né? Essas substâncias tóxicas vão formar a ureia, a amônia e o gás carbônico, que são removidos do sangue e eliminados pelos rins. Sintetiza diversas proteínas do sangue, né? Ou seja, vai formar proteínas que a gente precisa no nosso sangue, degrada o álcool e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do intestino. Então, o que é degradar? Vai quebrar o álcool em moléculas menores, né? E também vai destruir as hemácias velhas ou anormais. As hemácias, pessoal, são as células que carregam oxigênio, são as células dos glóbulos vermelhos do sangue, né? E aí elas são sempre repostas, elas nascem ali na medula óssea, na medula vermelha, dentro das células ali da medula óssea, dos eritrócitos. E aí elas se desenvolvem em hemácias, perdem o núcleo e carregam oxigênio no nosso sangue inteiro, elas são super importantes. Mas elas têm um ciclo de vida curto, né? Por quê? Porque não tem núcleo. Uma célula sem núcleo é uma célula de vida curta. E aí, quando elas morrem, elas são destruídas, então, pelo fígado, sendo velha ou anormal. Quando elas morrem, não. Quando elas envelhecem, elas são destruídas pelo fígado, tá? E aí, essa destruição das hemácias que torna a bilirrulina, né? Verde, castanho esverdeado, que é a bile. Sabe quando você fala assim, estou vomitando só bile? A gente está muito mal, bebeu demais. Esse pigmento castanho esverdeado da bile, ele é conferido, então, pelo quê? Pela destruição das hemácias, porque a hemácia ela tem hemoglobina dentro dela, né? Que é essa proteína que se liga ao oxigênio. A hemoglobina ela traz o pigmento vermelho do sangue. E aí, quando ela está envelhecendo e ela é morta, ela traz esse pigmento castanho esverdeado para a bile, entendeu? Não sei por quê, a questão da cor. Dizer assim exatamente, não sei. Mas é bom saber quem que leva ao quê, tá? Inclusive é bom saber. Vou pesquisar para falar para vocês em outro momento. Absorção de nutrientes do intestino delgado. Então, como é que acontece? O alimento... Saímos agora das glândulas anexas, voltamos para o intestino delgado, nosso rei do nosso sistema. Como é que essa absorção de nutrientes vai acontecer, então? Só para a gente relembrar tudo que eu já falei. Aminoácidos e açúcares, vão atravessar as células do revestimento intestinal para o sangue. Então, o aminoácido e o açúcar, né, que é a proteína e o carboidrato, estão lá dentro do intestino delgado sendo degradado. Foi degradado? O que eu faço com o nutriente? Vai direto para o sangue. Passa pela célula do revestimento, ou seja, passa pelo intestino ali, pelo tecido do revestimento, né? Atravessa e vai direto para o sangue. E o glicerol e os ácidos graxos, ou seja, as gorduras, o que acontece? São absorvidas pelas células intestinais, depois são de novo convertidas em lipídios, volta a ser lipídio, tá? Ela primeiro é quebrada, depois ela volta a ser lipídio, e vai ser agrupada em pequenos grãos lipídicos, que vão ser secretados nos vasos linfáticos das vilosidades intestinais, de onde atingem a corrente sanguínea. Então, vai para o sangue, a gordura vai para o sangue, pessoal. A partir dos vasos linfáticos, a gente vai estudar o sistema linfático e vai dar para entender bem melhor.
E a refeição rica em gordura, o que acontece com ela? Quando a gente come uma refeição muito rica em gordura e a gente vai ver o sangue, nosso sangue está com uma aparência mais leitosa. Por quê? Lembra que as gorduras, glicerol e ácidos graxos, eles voltam para a corrente sanguínea? Então, quanto mais gordura a gente come, mais leitoso e grosso é o nosso sangue. E se a gente come uma refeição rica em açúcares, carboidrato, massa, né, doce, o que acontece? A glicose, né, o açúcar em excesso presente no sangue, vai ser absorvido pelas células hepáticas lá no fígado e vai ser transformado em glicogênio. Vai ser tudo armazenado ali, energia armazenada. Nos períodos entre as refeições, igual eu falei para vocês, ficou muito tempo sem comer, pressão baixou, o que acontece? As células do fígado reconvertem o glicogênio em glicose e vão liberar esse açúcar na circulação para que você volte a ter energia. Então, todas as moléculas digeridas pelas enzimas que foram citadas, né, ao longo dessa aula, transformam, então, o quimo em quilo e começa a ser absorvido pelo intestino. Então, nesse momento, passei pela digestão ali no intestino delgado, não tenho mais o quimo dentro de mim, agora a gente chama de quilo. E vai ali continuar a digestão no intestino delgado, que é muito grande, né, gente? São 6 metros de intestino, então calma um pouquinho, paciência, que essa aula está acabando, mas é mais um pouquinho. É importante dizer que no processo de transformação do quimo em quilo, a gente não digere água, vitaminas, sais minerais e celulose, tá? Apenas poucas substâncias como álcool etílico e água, alguns sais, podem ser absorvidos diretamente no estômago. A absoluta maioria dos nutrientes é absorvida pela mucosa do intestino delgado. Então, vamos chegar agora no intestino grosso. Saímos do delgado, finalmente, amém. Graças a Deus, chegamos aqui no que cobre o delgado. É o intestino grosso, tá, gente? Ele é mais simplesinho, ele tem mais ou menos meio metro de comprimento, 6 a 7 centímetros de diâmetro. Ele já é mais calibrado ali, o calibre dele é maior, por isso intestino grosso, tá? Ele vai se dividir também em 3 partes, que é o seco, colo e o reto, tá? O seco ou seco, né? É uma bolsa de fundo cego, de aproximadamente 7 centímetros de comprimento, perto da junção com o intestino delgado. Então, o intestino delgado, ele termina aqui, ó, entendeu? Ele se liga com o intestino grosso. E aí, esse fundo cego, gente, que termina no apêndice, que é aquele negócio que só serve para inflamar, que a gente conhece, é o tamanho do dedo mindinho, assim, desse dedinho que a gente tem. E aí, por que ele inflama muito o apêndice? Porque a comida tende como esse fundo é cego, a comida tende a se depositar em algumas pessoas, ela se deposita nesse fundo cego e aí vai levar à inflamação, tá? Os estudiosos, cientistas dizem que o apêndice, que hoje ele não tem tanta função no nosso corpo, mas que nos nossos antepassados aí, né, nas gerações muito passadas, quando o Homo sapiens ou outro Homo, que era o nosso antecessor, se alimentava exclusivamente de vegetais, eles eram herbívoros, né? O apêndice ele tinha a função de quebra de celulose, então a digestão da celulose, que a gente não tem. A gente não funciona. E como é que essa teoria se comprova, né? Porque em vários animais herbívoros, como coelhos, o apêndice tem essa função de quebra de celulose. Mas aí para a gente não serve para nada, só para inflamar. E aí o colo? O que vem aqui? O colo 1 ele se divide, né? Ele é como se fosse essa letra U invertida. Ele se divide em colo 1 ascendente, que é o que ascende, é o que sobe, transversal, que é o que está na horizontal, o descendente, que é o que desce, e o sigmoide. São 4, eu falei 3. Doidona. Tá? E a última parte que a gente tem aqui no intestino delgado, do intestino grosso, desculpa, é o reto, que dá o término do ânus, tá? E aí, o que acontece nessa absorção de água e sais minerais que acontece aqui no intestino grosso? Terminamos a refeição ali, depois de mais ou menos 9 horas, a comida chega no intestino grosso. Gente, é muito tempo para a digestão de um alimento, tá? Isso é uma média. Então, se a pessoa come muito alimento de fácil digestão, né, saladas e frutas, ela vai ter uma digestão mais rápida, mas alimentos pesados eles tendem a ser mais demorados. Depois que chega no intestino grosso, pessoal, o alimento fica aqui ainda por mais ou menos 1 a 3 dias, dependendo do que você come, tá? E durante esse período, a água do alimento, sais, a massa de resíduos, ela vai sendo absorvida.
E no final, essa massa que a gente tinha, o quilo, né, ele se transforma em fezes. E a flora intestinal, que está aqui no intestino grosso, ela é composta por bactérias. Já vou falar da flora intestinal, né, gente? Então, é a quantidade absurda de bactérias que tem aqui no intestino grosso. São bactérias boas, tá? Na sua maioria, que vão produzir vitaminas, tá? Como a vitamina K, a vitamina B12, a tiamina, a riboflavina, entre outras vitaminas que são produzidas pelas bactérias em troca de abrigo, tá? E alimento do intestino. Essas bactérias, então, do intestino que fazem a flora intestinal, elas ajudam a evitar a proliferação de bactérias patógenas, aquelas que causam doença. Então, a flora intestinal deve ser muito bem mantida, sim, e a gente mantém essa flora se alimentando bem. Uma alimentação balanceada. E é isso, pessoal. Achei que tinha mais um slide, mas acabou. A gente termina aqui o sistema digestório. É importantíssimo, tá, para o concurso que a gente está estudando, vocês terem completa noção do que a gente falou até aqui, porque o que mais cai nessa prova são as vísceras. Eu vou fazer uma aula de exercício para a gente treinar o que a gente viu, tá? Mas assiste isso aqui, faz as suas anotações. Qualquer coisa, mande as perguntas para mim, mas a gente vai ter uma aula só de exercício para a gente ver o que a gente entendeu até aqui e colocar a prova, beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau e até.